negociáveis, né? porque quando você se transfere a cota, você não está negociando a cota, Sim, você não está vendendo, né? Você está na doação. Eu também acho que esse é um critério muito complicado de se manter dentro de uma realidade de um planejamento sucessório, né? tá. E eu fico pensando o seguinte: se eu for lá e avaliar isso aí a maior, provavelmente o fisco vai concordar, porque daí eu estou dizendo que a minha empresa vale X, né, em termos de balanço de determinação, mas vamos supor que eu coloco lá que ela vale X mais 2 em relação ao valor de mercado. E aí, beleza, ele vai falar que tá legal. Ótimo. Tá, e se eu fizer o contrário? Ela tem uma desvalorização. E se eu fizer o contrário? Porque a gente tem que pensar essa coisa, é uma faca de dois gumes, né? Eu gosto de olhar isso aí pelo lado a gente chama de princípio da paridade de armas, né? Porque se o fisco pode avaliar valor de mercado e supervalorizar uma empresa, então eu posso defender contabilmente e economicamente que essa empresa também vale menos. E como que o fisco vai tratar isso aí na prática? Para que lado que isso aí vai? Como é que a gente vai fazer para a gente poder dirimir essas discussões? Quem que vai resolver? Será que o judiciário está aparelhado para resolver isso também? Eu acho que não dá não, porque nas faculdades de direito nenhum professor vem começando assim, hoje nós vamos estudar fluxo de caixa descontado. Na faculdade eu nunca ouvi isso. É. Fui ver só depois de formado, atuando aqui na área. E até fala às vezes para as pessoas, não é de conhecimento público, vai falar para um empresário, hein, sabe o que é fluxo de caixa descontado, cara? Não faço ideia do que é isso. Não, e o que, que vai acontecer na prática? A gente vai trazer esses peritos, esses avaliadores para dentro da discussão. Aí você vai ter que discutir método, metodologia, você vai ter que discutir resultados, avaliar essas projeções. Então, assim, o nível de complexidade que você traz para dentro de um instituto, eu acredito que a gente está pegando um caminho errado. Porque no meu modo de Tinha pensar, que simplificar, né? exato, você tinha que estar abordando ali pelo lado da simplificação. É, o, a, Os os critérios. critérios, quando a gente vai estudar sobre tributação, a gente sabe que a arrecadação, né, depende de critérios objetivos. Quanto maior a simplicidade do sistema, maior a arrecadação dele. Então é ruim para o fisco, é ruim para o contribuinte, é ruim para todo mundo. Esse, Concordo. esse é o tipo de metodologia, de mecanismo, que definitivamente não deveria de ter vindo para dentro. Agora vamos pensar por outro lado. Se veio, então eu tenho que estar preparado para poder lidar com ele. Eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que olhar a maneira como eu vou lidar com essa situação a partir de agora. Perfeito. Né? Não adianta eu também ficar aqui do lado de cá chorando, reclamando, sendo que o sistema é esse, ele já está Tá em vigor, posto, está posto, e agora que lute, né? O contador e o advogado aí cada um com suas armas, que né? lute agora para poder sobreviver em meio a tudo isso, né? E a questão agora não só dessa complexidade, mas também da possibilidade de aumento, né, dessa carga tributária. O ITCMD é um tributo que muito provavelmente terá aumento, né, pela sua progressividade. Ele ainda é um tributo que não sofreu essa alteração, mas a legislação trouxe agora essa possibilidade, né? Então, eu acho que mais do que nunca chegou o momento das famílias pensarem, sim, concretamente, em fazer o seu planejamento, não só para planejar uma sucessão tranquila, fazer a sucessão de forma bem planejada, mas também para evitar uma tributação absurda aí no inventário, que hoje o inventário não tem só o problema da tributação, tem o problema de enfrentar um judiciário com uma morosidade absurda, né? A gente vê inventários aí fazendo décadas, né? Aniversário de décadas aí, então eu acredito que hoje as famílias precisam refletir bastante também sobre as vantagens de se fazer um bom planejamento patrimonial e sucessório. Eu já vi um inventário que, assim, com 7 anos, um inventário judicial, né? Já tem 7 anos. E aí eu percebi, assim, que os herdeiros já tinham cansado aquele processo no terceiro ano. Já estavam cansados do processo no terceiro ano e estavam assim, pelo amor de Deus, acaba esse processo que eu não aguento mais. Mas ainda assim, depois que a briga passou, todo mundo já estava de acordo, pois durou ainda mais 4 anos para poder resolver tudo.
E isso consome boa parte do patrimônio, né? Quando conseguiu finalizar esse inventário, com certeza a perda patrimonial deve ter sido avassaladora, com certeza.